Boa noite a todos, começando oficialmente a live de agosto de 2025 com a doutora Laís Barreto, nossa convidada. Ela que é bióloga, doutora em botânica, com experiência internacional no Royal Botanic Gardens, pós-doutorado em agroecologia e professora da instituição UFPB, no qual ela também tem o doutorado. Ela já se encontra aqui na live, pontual. Eu vou convidá-la para que a gente possa começar um bate-papo extremamente pessoal e inovador. Vocês sabem o quanto a Laboremos gosta de inovação, gosta de trazer temas diferentes. E esse tema realmente assim foi um achado quando eu tá. E eu acredito que as contribuições serão ricas demais hoje aqui. Então você que é produtor, aproveite essa oportunidade incrível de bater um papo, né, com Laís, de mandar suas perguntas a mais do que já tem aqui, né, na caixinha, que tá incrível a, a demanda já da caixinha. E estou aqui conectando a Laís para que a gente possa começar. Lembrando que hoje o formato eu estou através do tablet. Talvez algumas mensagens eu não consiga enxergar de primeira, certo, pessoal? Mas eu vou respondendo através do celular. Vou convidá-la aqui. E o potencial econômico, eu já falei várias vezes, né? Para Laís, vai ser uma das perguntas recorrentes aqui. Porque o potencial econômico é algo incrível. Deixa eu ver aqui que está tudo certinho. Ela para que a gente possa entrar. Você, pessoal. Pelo tablet é um pouquinho diferente, né? Mas a gente vai se adequando aqui. Não sei se ela está conseguindo. Olá, doutora Laís. Boa Olá, noite. boa noite, Está Germínia. sem áudio. O áudio não está saindo. Ai, meu Deus. Veja a E conexão do agora? celular. Nada? Geralmente, por vezes é isso. E agora? Não, Não? não Peraí. foi. Vamos O tentar quer que eu aqui. saia e a gente volte? Peraí, deixa eu ver. Tem gente dizendo que tá Tá ouvindo, ouvindo, Germínia. pessoal? É, estão ouvindo, ó. Aqui não está saindo. Agora foi. Foi? Ah, Foi. Maravilha. tecnologia, né? Tecnologia, pessoal. Por isso, gente, que tem interações humanas, né, que não dá para para não ser diferente. Exatamente. Por isso que essa história do pessoal dizer que a inteligência artificial vai Vai substituir a dominar, não sei o quê. gente é história. Minha carinha, assim, não vou É. opinar, mas Eles não têm o nosso estilo, os robôs não conseguem, né? eles não conseguem, né? Tá organizando. Pessoal, hoje eu estou aqui, né? Organizando com o tablet. Então, é de um formato diferente, porque eu sei que haverá perguntas, com certeza, aqui. Então, vamos nessa. Laís, eu já estava lhe apresentando aqui para o pessoal, né? Rapidamente, falando sobre a sua trajetória, sobre a sua carreira aí. Falando quem é Laís, que a gente sabe de forma profissional. E é uma grande honra para a indústria Laboremos, nesse agosto de 2025, trazer, né, uma palestra tão importante que vai trazer tantos insights poderosos para os produtores que estão aqui. A gente sabe que fortemente o nosso ramo hoje de atuação é a pecuária, a agricultura e a pecuária e outros ramos como resíduos sólidos, offshore, e por que não trazer uma experiência e uma vivência diferente, para que você possa ser ou uma renda extra, como eu falei antes com o pessoal nos grupos, ou uma renda principal através da cultura que você vai falar aqui hoje, né? Gostaria que você pudesse está se apresentando aqui, pessoal. Eu já falei rapidamente sobre a sua profissão e gostaria de deixar claro a importância não só do tema dessa noite, mas de ter uma profissional como você aqui,
compondo, né, vamos dizer assim, a nossa mesa digital aqui através do Instagram da Indústria Laboremos nesse agosto. Tenho amigos que falam, Germinha, como você consegue mobilizar junto da indústria, né, pessoas tão capazes, tão competentes, eu digo, através da generosidade dos mesmos, porque numa quarta-feira à noite você ter essa disponibilidade de estar aqui conosco, a gente sabendo da sua rotina corrida, é realmente generosidade e o que você vem transmitir hoje para beneficiar, a palavra é essa, tantos produtores, tantas pessoas que estão aqui nos assistindo. Então, uma grande alegria, uma honra nossa, e principalmente minha, aprender com você, que eu fiquei meio ali a semana toda, sobre esse tema. Fique à vontade. Então, boa noite, Germínia. Boa noite a todo mundo que está tirando aí um tempinho também para nos acompanhar aqui, né? Falar sobre floricultura para mim é assim, é um prazer, mas também é um grande desafio, principalmente por ser uma atividade que ainda não é levada como uma atividade com alta rentabilidade, quando nós que estamos dentro do setor sabemos que tem sim uma alta rentabilidade, né? Na verdade, o que existe muito é preconceito, né? E a gente precisa desmistificar isso aí, quebrar os tabus, né? Eu agradeço pelo espaço, pelo convite. Eu agradeço pela forma como você traçou o meu perfil, mas eu costumo dizer que os protagonistas dessa história que está se desenhando no estado da Paraíba, melhorar as protagonistas, né, são as nossas produtoras. São as pessoas que estão todo dia lá na luta, na labuta. A gente está construindo uma história diferente no estado da Paraíba. Também no Nordeste, né? Nós temos muitos parceiros no Nordeste, inclusive queria aqui mandar um alô que Guilherme me pediu aí, Guilherme que está online, está ali, ó, para as produtoras de uma comunidade Serra de Aires, eu acho, lá em Pernambuco, Que legal. perto ali de Gravatá, ele está com um trabalho lá e hoje ele já entrou em contato comigo. A gente vai desenvolver um trabalho fantástico lá com essas Que produtoras. Se elas bacana. estiverem aí nos assistindo, né? Digam oi para a gente já saber minimamente quem são elas. Então, é isso, assim, né? Você já me apresentou, sou bióloga, né? Sou botânica. E para começar, né, que vocês saibam, eu não trabalhava com floricultura. A minha formação acadêmica não foi voltada para floricultura. A gente já começa por Peraí. aí. Já É, começa, né, quebrando um padrão aqui, isso é bom. Inclusive, eu estou ligando aqui o celular, pessoal, que eu já estou sem o celular para a gente acompanhar, porque o pessoal já está falando aqui, viu, Laís? E olha, segura, o que será que Laís trabalhava antes, a formação dela, minha gente? Porque trabalhar com isso. flores hoje eu acho tão lindo antes de tudo. Com certeza é É, trabalhoso, mas é muito bonito. exatamente. Assim, na verdade, minha única formação é biologia mesmo, né? Eu sou Sim. bióloga. Mas eu trabalhava inicialmente, Germínia, com reprodução de espécies voltadas assim, para estudos de conservação de biodiversidade, entendimento de sistema reprodutivo das plantas, pensando, por exemplo, em conservação de espécies nativas. Eu trabalhava também com a parte de polinização, entendendo, né, as estratégias que as plantas tinham junto aos animais e vice-versa, né? Essa questão da interação planta-animal. Então, era muita coisa voltada para a ecologia, né? Hoje, a polinização já é um tema mais tratado dentro da produção agrícola, porque nós sabemos que hoje, né, para a produção de abelha, produção de mel, até para o aumento da produtividade, a polinização já é tratada como um serviço ecossistêmico que é rentável, né, que vai gerar renda ali. Então, ela já vem sendo tratada, inclusive a linha de pesquisa agora é polinização agrícola, né? Não. Já, exatamente, ó. Por exemplo, tem alguns estudos que mostram que a depender da flor que as abelhas visitam, o mel tem um cheiro diferente, tem um gosto diferente, tem uma quantidade de proteína diferente, e o própolis também é influenciado, né? Uma outra coisa bem que está muito em alta agora é estudar como a polinização influencia no aumento da produtividade. Tem espécies que conseguem aumentar em até 60% a produtividade de frutos quando tem polinizadores nativos ali inseridos dentro das áreas de produção.
Que Então, bacana. isso tem. Exatamente. Hoje eu Então, vi o assim. pessoal da Rede Meliponicultura da Paraíba, né? Estão aí nas redes sociais. Interessante, pessoal. Um ponto importante para vocês. Exato. Então, é, eu trabalhava mais com a parte ecológica, não entrava nessa parte de produção, né? E aí, o que é que aconteceu? Eu terminei o doutorado em 2018, eu retornei do meu doutorado de sanduíche e já cheguei para defender a tese. Quando eu defendi, a ideia era fazer um pós-doc para continuar o que eu tinha terminado no doutorado. Como são estudos ecológicos, a gente demora muito tempo, porque são estudos de comunidade. Você não pode simplesmente estudar uma comunidade 6 meses e já sugerir alguma coisa, né? Era um grupo que não tinha muito estudos, as plantas que eu estudava, enfim. Mas Deus escreve e a gente só segue, né? Então, eu defendi no mês de fevereiro, no mês de abril, eu engravidei da minha filha Flora. E aí tive que dar um stop aí, né, na vida acadêmica. A minha gravidez era uma gravidez de risco, mas correu tudo bem. Flora nasceu super saudável. Hoje ela é a Flora estrela da maravilhosa. casa. Pois Um é. abraço, inclusive, para ela. Obrigada, vou Emprestou mandar. os equipamentos digitais, pessoal, dos bastidores da Então, gente. exato, eu tô usando Flora, aqui a lanterna dela, né? é, Porque a mãe dela não nasceu blogueira. Ela nasceu, mas a mãe não. E nessa história, imagina se tivesse Jane, nascido, pessoal. Sou a sim. comunicadora nata. Vocês comunicam muito bem. Bacana demais, Laís. Isso é experiência de sala de aula, né? A gente acaba aprendendo mesmo a se comunicar minimamente, senão não consegue ensinar nada para os alunos. Mas voltando, então, quando eu engravidei de Flora, eu tive que parar ali durante o período da gestação e, consequentemente, naquele ano, que foi em 2018, eu decidi, assim que ela nascesse, ficar o primeiro ano da infância dela em casa. E o tempo foi passando, eu me desvinculei da academia, também não atuei profissionalmente em lugar nenhum, porque naquela época, trabalhar com ecologia, você não acha um mercado privado que te contrate para estudar ecologia. Isso é uma coisa muito acadêmica. Então, ou você faz pós-doc, ou você faz um concurso, ou você se vincula a esses institutos, essas ONGs, né, que fazem aí também algum trabalho voltado para essa área da ecologia. E quando Flora fez um ano, ela faz aniversário em novembro, no final de 2019, Flora fez um ano. Eu falei, agora eu vou voltar. E aí voltei a estudar e já era final de ano, então não deu para pegar um pique, né, muito forte, porque a universidade estava de férias e tal. Quando retornamos em 2020, chega quem? A pandemia. Né? E aí eu costumo dizer assim, olha, que para mim a pandemia foi uma virada de chave tão grande e não foi ruim, sabe? Profissionalmente foi muito bom, né, para mim. Eu, Laís, especificamente. Óbvio que a pandemia foi terrível, né? E ali, minimamente, a gente aprendeu o quanto a sustentabilidade ambiental tem que fazer parte da nossa demanda, porque é um vírus que surge de uma perturbação de um ambiente, né? Que um animal Exatamente. estava infectado e de repente infecta o ser humano. E para nós também, Então, sabe, Laís, que é até uma pauta para a gente trazer depois aqui com alguns profissionais, que é interessante, a virada de chave da pandemia para indústrias, empresas e pessoas, né? Porque foi uhum, nessa cadeia. Foi uma transformação, assim, fantástica. Óbvio, com o lado todo totalmente negativo que a pandemia trouxe, mas para Laboremos e para os profissionais envolvidos também. Mas já é isso. uma pauta para o tema, que a gente. Eu estava conversando com o Laís, os bastidores, a gente gosta, né? A criatividade, mas são pautas importantes. Exato. E é assim, ó, a pandemia traz essa história da gente se comunicar, se aí na sua casa, eu na minha, o pessoal lá de Gravatá assistindo, né? Aqui em Areia, Remígio, a região toda podendo estar aqui acompanhando a gente aqui no Instagram. Então a pandemia trouxe coisas boas também. Então, quando a pandemia chegou, eu falei, meu Deus, e agora? Porque me preparei a vida inteira, estudei anos da minha vida e vou morrer na praia, porque não tinha concurso. Se tinha, eu tinha medo de sair e pegar Covid, né? E fiquei naquela, eu tenho que pegar todos esses anos de estudo e transformar isso em alguma coisa. Então, quando eu comecei a trabalhar na pandemia, foi assim, ó, todo mundo que ficou trancado em casa começou a comprar planta. Todo mundo virou mãe, pai, vó de planta, né? Mas ninguém sabia cuidar. Então, começou as plantas do povo a morrer e o povo começou a me perguntar, Laís, e isso? Laís, e isso? E eu disse, rapaz, isso é uma oportunidade, É um vamos nicho. transformar isso em negócio, né? Olha o nicho Então, aí, pai de exato. planta.
E o meu interesse começou aí. Eu comecei a prestar esse tipo de consultoria, comecei a vender planta. Depois eu aprendi a pintar. Aprendi a fazer vasos e comecei a fazer vasos e pintar esses vasos e vender com as plantas. Isso eu nunca tinha nem desenhado na minha vida. Mas a pandemia trouxe aí essas possibilidades de ter habilidades. Ó, tem uma moça falando de Bezerros também. Um alô aí pro pessoal de Bezerros, ó, Pernambuco em peso aqui com a gente. Muito alô aqui, E, ó. A caixinha aqui tá cheia de pois é. alô, viu? Então, Germínia, começou assim, do nada, sabe? E aí eu fui trabalhando com isso, fui conhecendo outras pessoas na área, fui conhecendo produtores aqui da região e comecei a ocupar esse nicho assim, mas só que muito tímido ainda. E um outro nicho que eu ocupei também foi a parte de licenciamento ambiental e regularização ambiental, né? Que aí eu fiquei trabalhando nessas duas vertentes. Mas naquele momento, a parte de licenciamento era mais demandava mais, tinha mais cliente, e assim a gente foi, né? E aí eu comecei a me dedicar a essa área. E aí um belo dia, numa conversa informal com umas pessoas do governo do estado, uma pessoa da Secretaria de Ciência e Tecnologia disse que estava movimentando um projeto na área de floricultura, né? E lá na secretaria perguntou, né? Olha, eu queria dar uma retomada, o pessoal das flores perdeu tudo, né? Porque aqui o grande produtor é a cooperativa de floricultores lá em Pilões, De né? longe, né? Na época da pandemia, elas perderam tudo, começaram a produzir hortaliças porque não tinha mercado para flores, e aí o governo viu nisso uma oportunidade de fazer trabalhos sociais também, né? E ele disse que estava querendo fazer um diagnóstico desse setor, né? A pessoa, eu lembro dele como se fosse hoje, que é o Daniel Benites. Quem trabalha com caprino-ovinocultura vai conhecer o Daniel. Ele não é da área de floricultura, né? Ele trabalha com a Rota do Cordeiro, inclusive hoje ele está no MDA trabalhando com isso. E na conversa surgiu o meu nome lá. E eles entraram em contato comigo e a gente foi conversando, foi construindo. E ele disse: Olha, Laís, mas não tem recurso. Por hora, é um trabalho meio que voluntário, mas como tu tá aí na região, será que tu não conhece, não consegue apoio dos municípios e vai pelo menos construindo esse diagnóstico? Aí eu falei, rapaz, eu topo. Vamos embora, porque, né? Do não eu já tinha. E aí fomos, conhecemos os produtores, fomos fazendo esse diálogo com eles, fomos conhecendo o setor, né? Como é que estava aqui na Paraíba. E depois disso, Germínia, surgiu uma seleção para o pós-doutorado. E o tema do pós-doutorado era justamente esse. Era tipo assim, identificar os gargalos do arranjo produtivo local da floricultura no estado da Paraíba. Eu disse, é meu. Sou eu E resolvendo. aí, e aí eu disse, eu vou me inscrever. Só que como eu estava um tempo fora da academia, meu currículo acadêmico não estava muito bom. Eu tinha que, tipo assim, estourar no projeto para poder conseguir me sobressair na seleção, né? E assim eu fiz, me dediquei, escrevi esse projeto assim nas últimas, não tinha contato com ninguém, não sabia com quem era que ia trabalhar, mas fui e foi exatamente isso que aconteceu. O meu currículo teve um peso pequeno, mas o projeto teve um peso gigante e eu consegui ultrapassar o pessoal e fiquei em primeiro lugar. Então, nesse pós-doc foi onde começou, de fato, a estruturação do arranjo produtivo local da floricultura, pensando em políticas públicas, né? Porque faz 25 anos que a gente tem essa atividade no estado da Paraíba e ela nunca foi minimamente organizada do ponto de vista administrativo no estado. Os produtores têm os potenciais de organização deles, mas o estado precisa Apoiar. organizar o setor. Tá pedindo dinheiro para o estado? Não, gente. É assim, ó. É linha de crédito, tá? É abertura de mercado. Quem faz isso é o Estado, não é o produtor. E eu Porque, estava vendo, sabe, né? Laís, eu até falei anteriormente, é um crescimento nacional em torno de 6% e gera em torno de 14 bilhões de reais, com dados que eu pesquisei aqui, né? Porque sempre eu, de fato, o que eu Uhum. te falei, eu sou da agropecuária, assim, é uma pegada que realmente gosto, me envolvo, mas eu fiquei admirada com o potencial e o crescimento econômico e a capacidade produtiva que nós temos por ser um país tropical e a capacidade de Exatamente. exportação. Então, assim, quem está assistindo aí tem que ver que dentro da propriedade rural que você tem, por vezes, tem como você colocar um sistema. Obviamente, a gente vai falar aqui um pouco mais adiante sobre os licenciamentos que necessitam, né, Laís? Mas é um Uhum. caminho realmente para quem gosta e quer empreender, a turma que nos assiste aqui.
tanto no Instagram como depois no YouTube, é uma pegada muito grande. E eu vi também algo muito positivo, que é o protagonismo feminino, a Isso, participação ativa, que começa com você, né, aqui na Paraíba, encabeçando exatamente. essa turma. Na E verdade, Germine, eu chego depois, viu? Eu sou da nova geração. A gente tem mulheres aí como Helena, Carla, as Marias aqui no sítio, no que a gente chama de Comunidade Macacos. A gente tem muita gente, né, que está aí há mais de 10, 20 anos produzindo flores no estado da Paraíba. Então, quando surge isso, a gente começa a organizar esses produtores para poder traçar uma estratégia para o nosso e estado. traz Ah, visibilidade para a comunicação desse isso, pessoal, que é o exatamente. fundamental. Você está fazendo o marketing, que por vezes as Uhum. Marias, o pessoal da comunidade dos macacos, aqui rapidamente, eles não tinham. A gente às vezes, tem flores em pilões, sim. E E o que é que se como é que faz? chega lá, Como é né? que chega lá? Eu posso ir lá como Exatamente, assim? Meus primos vão exatamente, casar, as flores vêm de Olambra, por que não vem de pilões? Por que não vem de bonito? exatamente. Então, Ó, assim, falando do papel da mulher, assim, como protagonistas, né? Isso foi se desenhando, a gente vai falar dessa história toda, uhum, né? Vai surgir aí essas perguntas, como é que, onde é que a gente atua, e a gente já chega nessa uhum. parte. Mas a gente também vai falar de números, é bem maior o PIB, viu, das flores, do que você citou Eu, aí agora, quase 10 vezes mais que isso. minha gente, então Vai, só não, melhora. brincadeira. Não é tanto assim não, mas é maior. Oi, Márquila. Cheiro pra você também, sou sua fã, Olha viu? aí, Google, vamos atualizar É, esses dados. exatamente. Então, assim, o perfil dessas mulheres é um perfil. O que é que elas têm de diferencial, né? Normalmente, a mulher, se você chega nesses empreendimentos, você vai ver que a maioria da mão de obra é feminina. Primeiro, porque os homens têm preconceito com as flores, né? Então vamos deixar esse preconceito aí de lado, porque o que importa, minha gente, é a gente ganhar dinheiro, pagar os boletos, viver bem, viver com dignidade. Se é com flor, se é com gado, né? Não importa. O importante é a gente estar bem e estar feliz, né? E estar se desenvolvendo aí nas nossas áreas de produção. E pelo PIB dá para flor e gado. Sim, então, dá sim, pois é. Então, Interessante. primeiro tem essa questão do preconceito, que já vem sendo Uhum. desconstruído há bastante, né? Tá bem melhor, Germine. Antigamente, se o homem dissesse que trabalhava com flores, pronto, aí já era aquela, né? Que ela começava aquela picuinha. Hoje a gente já tem um público masculino mais engajado. Só que se a gente pega os dados do CPEA, que é o. Ai, meu Deus, como é que é o nome? Já me esqueci qual é o. Mas é tipo assim, é um instituto de pesquisa econômica, que é lá de São Paulo, e é Sim. ele que faz essas pesquisas para todos os ramos, né, da agropecuária aí no Brasil. Se a gente pega os dados do CPEA sobre a participação da mulher nos empregos dentro da agropecuária, no setor de plantas ornamentais, elas ocupam 51% desses 100%, por exemplo. Aí depois vem uva, fumo, avicultura, horticultura, suíno, citros, café, vai diminuindo. Mas dos 100% dos empregos do setor agropecuário, quando a gente divide em áreas, as mulheres ocupam 51% dessas vagas. E fora as E muito prova- subnotificações, né? isso. E muito provavelmente isso é uma coisa cultural. Quem aqui, quando chega na casa da mãe ou na casa da avó, que olha para uma planta, não lembra? Que foi a avó, aí Marca ela acabou de dizer, ó, Centro de Estudos Máquila, Avançados em Economia Aplicada. Isso mesmo, CEPEA. máquila. Aí você olha assim, aí tem uma samambaia. Ai, lembra minha avó. Tem uma roseira. O que é que não lembra vó? Que não seja uma roseira, né? Você vê uma roseira, você lembra da sua avó. Dália. Dália tem muita cara de vó, né? Então, como isso foi passado culturalmente, que é a mulher que cuida do jardim, que é a mulher que limpa o terreiro, que planta, né? Que cuida daquela hortinha ali que tem um manjericão, que tem um hortelã, que tem os chás. Como isso é cultural, acaba que, consequentemente, a sucessão nesse setor vai ser muito mais ocupada por mulheres do que por homens. O homem vai para a lida, vai botar um roçado, como a gente costuma dizer, né? Vai botar o gado para comer, vai limpar um coxo, vai botar água para o bicho e a mulher fica ali naquele cantinho de cuidado. Só que esse cantinho de cuidado ele pode ter rentabilidade, né? E é isso que a gente precisa começar a entender. Como é que o protagonismo feminino impacta, por exemplo, essa questão da gestão, da qualidade, da comercialização, né? A gente precisa começar
a entender sobre isso. Por quê? Porque aí as mulheres, elas vão se dedicar minimamente para que aquilo aconteça e que aquilo gere renda para elas. Por exemplo, lá em Pilões, a cooperativa, ela surgiu há 25 anos atrás, quando a usina Santa Maria fechou. E aí o pessoal trabalhava na lida do canavial e ficou todo mundo sem emprego. E o que foi que aconteceu? A violência doméstica cresceu. E não era porque os maridos eram ruins, era também, né? Porque nem tudo é fatalidade, nem tudo é porque estava num momento difícil. Às vezes é porque o cabo é ruim mesmo. Então a Exatamente, é um violência, ponto né? importante que a gente está no Augusto Exato. Roxo, É, inclusive, não vamos é um pontinho. romantizar isso, né? Essa fala não é sobre isso. Mas é assim, ó, eles começaram a ficar desempregados, desocupados e estressados. E descontavam em quem? Nas mulheres. E quando essas mulheres daquela região ali, da região de Avazeada e Alméciga, começaram a se sentir muito prejudicadas por isso, porque apanhavam, porque eram humilhadas, enfim, elas disseram, a gente tem que tomar uma iniciativa. E foi quando elas, com o auxílio do Sebrae, né, saíram, foram visitar outros locais e viram, inclusive aqui, nosso vizinho Pernambuco, viram que existia a possibilidade de produzir flores aqui. Nós tínhamos solo bom, clima bom, né? Tínhamos água, porque a floricultura é na margem de um rio, e por que não produzir? Foi quando elas plantaram, né? Lá, quando você chega na cooperativa, inclusive, fica o convite, venha conhecer a cooperativa, vamos marcar para vocês virem conhecer. Queremos Lá, quando você sim. chega, tem uma pintura assim na parede. Aqui foi plantada a primeira flor de corte do estado da Paraíba. Veja que forte é isso. Uma cooperativa que hoje tem 32 membros, onde 90% são mulheres, liderada, cultivada, tudo são as mulheres que fazem, tá? Então, isso é um protagonismo muito forte para mostrar que o papel da mulher na agricultura, ele é importante, né? E isso Existem não é só redes que têm apoiado essas mulheres, Flora. tem. Ó, é assim, o que é que E o acontece? protagonismo do governo, né, junto também, Uhum. Elas em si já formam uma rede, de rede. né? A cooperativa em si já é uma rede. E aqui na região a gente tem alguns produtores isolados que fazem parte de associações, né, de áreas rurais, mas a rede que eles formam é justamente é, é assim, eu não tenho essa planta, aí eu ligo para fulano, tu tem, ó, o pessoal tá atrás e fica nessa, né, nesse jogo de se ajudar. Mas redes institucionais, por exemplo, empresas parceiras, a gente não tem. E aí a gente já chega nesse ponto. O que é que o governo tem feito em cima disso? Então, o governo propriamente dito, nada. Mas quem tem atuado junto aos setores, e não só o setor da floricultura, mas das outras cadeias produtivas? O PLANES, que é o Plano Estadual de Fortalecimento dos Arranjos Produtivos Locais. Cada cadeia produtiva dessa tem um coordenador, eu sou coordenadora da floricultura. Esse é um trabalho voluntário e meio que nós somos a ponte entre os produtores e o governo. O que foi que o plano já conseguiu nesse tempo de atuação, que está aí desde 2019, mais ou menos atuando, 2020 por ali? Nós já conseguimos, por exemplo, que o governo, através da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, disponibilizasse recursos através das secretarias para fomento nos arranjos. Não é que ele vai dar dinheiro, mas é que é assim, ó, se a gente falar, por exemplo, uma central de comercialização para os arranjos produtivos locais, já tem destinado lá, ele pode fazer. Como fazer e quanto tempo demora é outra história. Porque o importante é estar lá o dinheiro para poder ser utilizado, né, depois de estudar a viabilidade. Uma outra coisa que nós conseguimos também foram aprovações de editais sociais, que são aqueles editais, né, de fundos não Sim. reembolsáveis, que a gente chama, para as cadeias produtivas através da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Humano. Então, nós tivemos o primeiro ano passado, né, a cooperativa foi contemplada, e tivemos agora o segundo, né? E várias cooperativas foram contempladas também. Então, isso já é um avanço. Por quê? Para quem não pode nem fazer um financiamento, um recurso não reembolsável desse já é alguma coisa. E tem um propósito, tem prestação de contas. Por exemplo, lá na COFEP, elas construíram uma usina fotovoltaica. Então, hoje, a sustentabilidade de luz é toda, né? Logística reversa, né? Então, energias renováveis e tudo mais. Então, nós temos caminhado a passos curtos ainda, porque também, Germínia, não é do dia para a noite que as coisas mudam.
E se os produtores também não tiverem interesse de fortalecer a cadeia, o governo pode botar dinheiro que não vai dar certo. O produtor precisa minimamente entender que ele precisa trabalhar, mostrar resultado e fornecer produto para o mercado, tá? Pode entrar, o governo que entrar e botar o dinheiro que for, o recurso que for. Se o O produtor não tiver assistencialismo, né? Se interesse, não tiver, não, não exato, vai. não vai. Então não pode ter essa política de assistencialismo, a gente tem que ter política de fomento à construção das cadeias produtivas. Tá? Então, isso é uma construção. A gente já avançou do ano passado para cá, mas precisa avançar mais, mas não é da noite para o dia, volto a dizer, né? E isso tem sido construído e fortalecido. Em relação à parte técnica, né, doutora Laís, existe alguma rede que apoia vocês nesse serviço técnico de campo, orientação, melhoramento? Eu acredito que o melhoramento genético, além de você, né, que é especialista já nessa parte de botânica, existe alguma empresa ou órgão que apoie vocês nesse sentido? Olha, hoje, aqui no estado, nós não temos apoio nesse sentido. Aí a gente já começa com a questão das tecnologias, né? Qual é a principal dificuldade hoje do setor de floricultura, não só para Paraíba, mas para a região Nordeste? Acesso a uma genética boa. Por quê? Existe a questão da detenção da propriedade intelectual. É aquela história dos royalties, né? É a Sim. palavra bonita para dizer que o produto é meu e você não pode reproduzir sem me comprar, né? Ou não A pode soja, reproduzir para vender, para a tipo turma aqui da soja. Isso. pecuária, tipo a soja. Soja você não pode Isso. simplesmente sair, plantar, pegar uma soja, plantar na sua propriedade, que Exato. E pegar a semente e vender a semente, por exemplo. pegar Não semente. pode. Dá Você pode problema consumir, grande. né? Mas não É. pode. Então, nas flores tem isso também. E hoje, as indústrias de genética boa estão em São Paulo. Ah, porque só São Paulo? Não, gente, é cultura também. A floricultura no Brasil nasce em Olambra, é cultural. Não nasceu lá porque São Paulo é melhor do que o Nordeste. É que a colonização fez com que as pessoas que trabalham com plantas ornamentais colonizassem aquela É a região. palma Sabe? forrageira da nossa região. É Minas que Exato. vem fazer essa conexão com Isso. a palma. Nós somos Aham. generosos e entregamos, mas Exato. E tá de tudo forma bem, mas a está gente tudo não ótimo, né? precisa ter É. essa mentalidade de que só a Olambra pode produzir. Por muito tempo se estigmatizou o Nordeste dizendo que a gente não tinha condição, mas já vamos chegar lá. Então, falando nessas tecnologias, hoje o nosso principal gargalo é acesso à genética boa, porque ela precisa vir de São Paulo, né? Aí tu imagina, Germina, uma muda anda 2.000 quilômetros lá de São Paulo para chegar aqui para a gente poder produzir minimamente uma planta que preste, vamos dizer. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto é que nós temos pouquíssimos estudos de modelagem de produção. Aí, lá, que danada é modelagem de produção. São estudos que a gente faz para saber assim, ó, em qual temperatura essa planta se desenvolve melhor, quantos dias ela leva para florescer, qual é o ciclo daquela planta, qual é a produtividade. A mesma coisa que vocês fazem aí para milho, para soja, para tomate, para gado, né, para caprino, a E gente tem que precisa fazer de para investimento e flores. pesquisa antes de tudo, que é um dos Isso. gargalos que nós temos hoje dentro, né, do Exatamente. Aí centro de você me pesquisa. pergunta, né? Quais são as empresas que estão empenhadas nisso? Hoje, no estado da Paraíba, por exemplo, no Senar, que eu saiba, especialista em floricultura, não é especialista, mas uma pessoa que trabalha lá, mas não é assim, tipo assim, a formação da pessoa não é com aquilo, né? Mas acho que tem um ou dois técnicos. E na OCB, né, pela Sescop, eu acho que na Sescop só eu hoje sou cadastrada como consultora da Sescop na área de floricultura. No Senai eu cheguei a me cadastrar, mas eu não tenho condição de atender a tag, né, por conta da demanda. E ainda não surgiu demanda assim, por exemplo, de curso, de outras coisas, porque aí quem precisa solicitar são os sindicatos. E muitas vezes os sindicatos não dão bola para essa área de floricultura, né? Trabalham mais com a Gente, parte de olha a produção. janela de oportunidades aí. Você é do sindicato, você que é produtor rural. Isso, Interessante, porque quanto menos exatamente. a demanda, né, Exato. melhor você pode ter a procura, obviamente, e a oferta. Então, turma, quando a gente chegar no PIB, amanhã vai ter gente maluca correndo atrás de plantar flor. Eu já planto palma no jardim. Exato. Eu tenho umas palmas forrageiras chique-chique no jardim, porque é o E, futuro também. Imagina flores. é, e lembrando também, né, Jarminha, que toda a assessoria técnica que o Senar oferece é gratuita para o Sim. produtor.
Então é E um direito deles, né? E a gente está aí disponível para isso. o Senai é incrível, super parceiro assim, de diversas cadeias produtivas, e é um ponto muito interessante, uma Sim, janela para os produtores que queiram, né, colocar aí mais exatamente. uma cultura dentro da produção. Eu costumo dizer, ó, hoje, no estado da Paraíba, se não fosse o Senai e a OCB, via Não. Sescop, o produtor estava abandonado, porque a gente não tem política pública para fomento de agricultura no estado, Gente, sabe? é um trabalho sério, assim, eu acompanho o pessoal do Senar, fiz curso no Senar, participo vez ou outra da turma jovem aí, que está no CNA Jovem, inclusive um abraço para os meninos. É um pessoal focado e determinado. Se você que é produtor for atrás, querer realmente transformar, embora que eles vão também atrás do produtor, transformar a sua realidade, não só aqui na Paraíba. Paraíba tem, de fato, um trabalho de destaque, mas o Senar Nacional, o Sistema S, é impecável em suas colocações no campo. As ATEGs são incríveis. Inclusive, um abraço para toda a turma do Senar, já aproveitando É a isso aí. oportunidade. Aproveita e manda um abraço aí para Pablo, para André, para o pessoal lá do Poliana, Senai. Andréia, doutor Sérgio, doutor Mário, queridos Exato. demais. Seu Isso Murilo, aí. dona Dalva, seu Murilo, olha, dona Dalva, são do coração. Isso aí. Então, assim, hoje, Germínia, o grande problema é a questão da genética, porque como no Nordeste acaba que a gente não tem grandes empresas que produzam material propagativo aqui, a ideia é chamar essas empresas, né, para que a gente tenha polos de produção do material propagativo e isso se torne mais sustentável. A gente até tem algumas empresas com materiais específicos, como por exemplo, rizomas de flores tropicais. Agora mesmo o menino estava me perguntando, o pessoal lá de Pernambuco quer produzir uma espécie que a gente chama de gladiolo. Ele disse até assim, onde é que vende as batatas? Porque o caule parece uma batata mesmo. A Laís travou aqui. Travou a conexão, Laís. Olá, pessoal, a conexão travou. Vou chamar a Laís novamente aqui. Mas, como eu falei para vocês, pessoal, que live interessante. E olha a quantidade de oportunidades a gente já falou hoje aqui, nessa noite, que você pode, né, aproveitar aí e fazer com a sua produção de forma simples, prática. E nós já damos o caminho aqui, né, em relação às assistências. Então, uma dica maravilhosa, pessoal, para você que quer investir na sua produção. Espera só um minutinho, que certamente foi a internet da Laís. Vocês estão conseguindo me ouvir bem, pessoal? Olha lá aqui de volta. Olá, Laís. Olá, Laís. Voltei. Consegue me ouvir? Tá conseguindo me ouvir? Tô sim. Você consegue me ouvir? Tá conseguindo me ouvir? Uhum. Tu consegue Ótimo, me então ouvir? vamos lá. Tá Tá? ótimo, pessoal. Pronto. Eu já ia É, avisar a turma, olha, problemas técnicos já é normal, porque é um grande bate-papo. E é a bom, internet gente. não gosta de mim. Não, você quer ver a internet da fábrica, a turma já sabe. E o bom é que hoje eu não sei o que aconteceu, ficou um filtrozinho com glitter aqui. Mas tá ótimo porque eu consigo ler todos os comentários do pessoal. E já tá aqui. Vai ser difícil esses alô no final, viu, Laís? Vamos Quem, embora. quem não mandei alô, gente, desculpa, tá? Mas foi porque realmente aqui, ó, o óculos, o grau é forte e não tá ajudando ainda. Bora lá, bora, cuide, MN Funilaria. Vamos já, vamos cuidar. Vamos lá. É, Obrigado, Guimed.
Então, eu não sei até que ponto vocês me ouviram, mas o nosso maior desafio hoje seria isso, né? A Você parte de parou assistência na técnica. questão da batata, né? O produtor falando Ah, do que era a Gladilo, né? batata, e hoje nós temos tecnologia, você falou, né? E eu gostaria de saber Temos. quais já são essas tecnologias que você tem a utilização, né, na sua realidade e que é possível na nossa região aqui. Germínia, se eu te disser que hoje, para produzir flores, tu só precisa de ter a terra e água. Roupa e o PIB altíssimo, lembrando. Ó, por muito tempo se acreditava E que o para produzir clima? flores, Eu já então, estou atropelando as perguntas, porque o clima é uma é, coisa que. mas vamos falar Sabe? sobre isso. É que é assim, ó, por Vai. muito tempo o pessoal achava que para produzir flores você tinha que ter estufas, né? Negócio. Não. Assim, lembrando que nós estamos falando de flores de corte, tá? Não de flores de vaso, que aí tem é outro mercado, né? Então a gente precisa verificar que existem as duas possibilidades e que as Explana um duas, pouco sobre as duas, por favor, Laís, senão. pronto. Então assim, ó, como que eu vou definir se eu preciso de estufa ou não? Depende da espécie que você quer produzir, tá? Nem toda espécie precisa de estufa, mas nem toda espécie pode ficar a céu aberto. Então, as tecnologias de produção, elas são destinadas de acordo com a espécie que você vai produzir, tá? Minimamente falando, aí o pessoal fala assim: e o nosso clima? Falando um pouquinho agora de fisiologia vegetal, mas de uma maneira bem descomplicada, tá? A planta, ela tem dois parâmetros principais que a gente leva em consideração para que ela cresça, né? E a gente consiga colher, vamos dizer assim. Então, ela tem que ter um crescimento bom e um desenvolvimento bom. Quem limita crescimento é luz. Nós temos luz de sobra no Nordeste, né? O sol tá lá irradiando o dia todinho. E temperatura. A gente também tem temperatura, tá? Então, a história de que aqui a gente tem altas temperaturas e que por isso a gente não pode produzir, não é verdade. Quem determina desenvolvimento de uma planta, ou seja, quem faz ela emitir folha, quem faz ela emitir flor, é temperatura, tá? Então, nas regiões de maior produtividade, quando está muito inverno lá, o que é que acontece? A produção cai, porque a flor não se desenvolve, porque quem desenvolve flor é temperatura. Então, o nosso clima ele é mais propício do que as regiões mais frias para a produção de flores. Aí a resposta é depende, depende da espécie, tá? Mas na maioria das vezes, a gente consegue produzir bem aqui no Nordeste. Qual é o problema? O que é que a gente tem que entender? Aí lembra que eu falei de um termo lá na frente, lá atrás, que era modelagem de produção? Sim. Nessa história de modelagem de produção, é onde a gente aprende qual é a temperatura ideal para aquela espécie. Então, vamos dizer assim, ó, que a menor temperatura que ela consegue aguentar é de 5 graus. Que na temperatura de 25 graus ela está bem, não sofre nenhum dano. Aí até que temperatura ela aguenta sem sofrer dano? 30, 35, 32? A maioria das espécies de flores de corte aguenta até 30, 32 graus. Aí me diga se a gente tem problema de produzir flor de corte aqui com temperatura. Zero, Dá zero para produzir problema. do sertão. Agora, o que é que a gente precisa levar em consideração? Que em determinadas épocas do ano a temperatura vai subir muito mais que isso, até 40, Sim. 45 graus, e que a gente tem que ter minimamente tecnologias ali que possam amenizar, que não precisa ser uma estufa, pode ser um sombrite, tá? E o que é que a gente tem que ter bem? Sistemas de irrigação bem sistematizados, de forma que a planta tenha a quantidade de água necessária para se desenvolver. O que é que uma planta precisa para se desenvolver? Luz, temperatura, água na quantidade ideal e nutriente. Tchau! Precisa de estufa, não. Mas, a depender da região, o cultivo a céu aberto pode ser um problema. Vamos supor. A gente está aqui na região do Brejo Paraibano, que tem uma pluviosidade aí acima de 1.000 milímetros ano. Tem espécies que não toleram essa carga hídrica, então é muita água para ela, tá? Aí a gente teria que ter um sistema ali de cobertura para ela não ficar disponível toda essa água para ela. Ou, se ela for cultivada a campo, a gente ter canteiros que favoreçam essa drenagem que o solo não encharque.
Ponto. Poderia fazer um consórcio com frutas, porque aí dividiria, ou hortaliças, algo do Uhum, tipo. É possível, porque foi uma das perguntas, inclusive, da caixinha agora do fim da noite. A possibilidade de eu fazer esse consórcio, já que eu tenho um sistema de irrigação, que agora você falou, não, a região que tem um índice pluviométrico alto, poderia dividir, vamos falar assim, as águas, uhum, para que uhum, abasteça duas culturas, três, enfim. uhum. Olha, poder Isso seria pode. possível. Poder pode. O que é que eu não recomendo? Que seja feito, por exemplo, normalmente os produtores, eles produzem, eles fazem em canteiros, né? Eles encanteiram. Eu não recomendo que o consórcio seja feito no mesmo canteiro, mas você pode ter intercalado, um canteiro flor, um canteiro hortaliça, um canteiro flor, um canteiro hortaliça. Mas Maravilha. por que que não pode colocar, já que o consórcio de espécies é uma prática sustentável e não sei o quê? Porque a necessidade nutricional de uma flor de corte ou uma planta ornamental é diferente da necessidade nutricional de uma hortaliça. E aí o que é que vai acontecer? Vai ter muita planta daninha, vai ter muita praga, vai ter muita doença, porque não consegue balancear ali os nutrientes necessários para as duas. Então dá para dividir a mesma área, mas não o mesmo canteiro básico. Então veja que não tem muita tecnologia assim difícil, sabe? O que falta, na verdade, Germine, é compartilhar essas informações e ter técnicos, né, que consigam minimamente acompanhar os produtores de forma que isso se torne uma atividade mais procurada, né? Mais incentivada nesse sentido, E tá? ampliar a cultura, né? Realmente, o Isso, conhecimento que nós estamos isso, fazendo aqui. E mais uma isso. vez eu agradeço você por tanto conhecimento e traduzir ele de uma forma tão simples, tão dinâmica, sem uma linguagem muito rebuscada, que a gente fala sempre aqui, né? A importância Uhum. de uma comunicação leve. E trazer aqui para o pessoal. Agora, em relação às tecnologias, né? Voltando. Existe, sei lá, eu quero plantar 1 hectare. Existe um padrão médio de início de produção para que eu possa ser rentável, para que eu possa ter uma gestão interessante, como adequar, né, essa área, ou não. Não, Germínio, você consegue colocar um espaço, né, ali pequenininho, começar a plantar e desenvolvendo as espécies, ou não, tem um padrão de plantio. Germínia, depende muito assim, ó. Qual é o teu objetivo, tá? Sim. Vou dar um exemplo. Por exemplo, aqui em Areia a gente tem as produtoras de flores, né? São 4 ou 5 floriculturas e elas têm de tudo. Tem produção em vaso e tem produção de flores de corte. Elas, por semana, produzem as flores de corte de acordo com a demanda. Então, por exemplo, se ela sabe que a demanda dela é de 50 flores por semana, ela vai semear 60 ou 70 para toda semana ela ter aquela demanda que ela tem semanal. Então, é planejamento de produção. Ah, Laís, quanto que eu vou produzir para ser rentável? Quem vai dizer é o mercado. Tá entendendo? Não adianta eu dizer pro produtor, produz 1 hectare de girassol de corte e tu vai vender para quem? A gente tem que começar pelo fim. Quem é que está comprando girassol? Quanto que está comprando? Ah, ele está comprando 50 pacotes com 10 flores, então eu preciso produzir 500 hastes por semana. Aí você chega no cara e diz, ó, tu tá comprando tua flor onde? Em São Paulo. Tu quer comprar daqui? Quero. Quanto é que tá o preço em São Paulo? Vamos ver se a gente consegue bater, porque isso é um outro problema. Como São Paulo é no sistema de leilão, normalmente o que vem para o Nordeste é o refúgio. Eles leiloam lá o que não está mais prestando, num preço muito abaixo do mercado, e às vezes chega aqui mais barato do que o produtor daqui pode fornecer. Mas a qualidade, Germínia, é lá embaixo. Aqui a gente consegue produzir haste de girassol que dura 10, 12 dias num vaso, só trocando água, sem botar nada. Se o Nossa. girassol vem de São Paulo, ele vai durar no máximo 5, 6 dias. Aí precisa o dono de floricultura entender que essa informação precisa ser passada para o cliente. De repente ele faz um teste. Vende a de São Paulo, compra uma parte daqui e vê o que é que o cliente mais procura, tá? Porque quem compra flor não vai questionar preço, tá? Consumidor de flor já está dizendo que eu não vou questionar. Porque assim, não é um elemento essencial, não é comida, não é transporte, não é roupa, não é calçado, tá?
a gente costuma dizer que as flores são o alimento da alma, né? É Porque o elas bem-estar, de conectam certo as modo. pessoas. Eu concordo que é um item essencial. Hoje, a gente tem tanta pressão. Você chegar em casa, eu tenho minhas palmas, por exemplo, ali. Ela tá pequenininha, mas tem uma flor, tem um pé de pimenta. É, Aham. o marido sai, vai jogar uma água. Se tem um filho, ele vai. Então, assim, é um bem-estar também, um conforto para Não, você deixar a casa não, florida, né? exatamente. Quando eu digo não é essencial, é que é assim, por exemplo, ninguém vai deixar, por exemplo, de De comprar comer, a né? Um comida do commodity. dia para comprar É, uma flor, né? Mas, assim, ó, o problema maior também é vencer essa competitividade de mercado. Alguém me perguntou aqui, a Mi Barbosa, como é que a adubação pode influenciar na abertura das flores? Ah, isso. seguinte. Temperatura influencia mais do que a adubação. Só que quando você não aduba, né? Quando a planta, na verdade, não é nem quando você aduba, porque nem sempre é necessário adubar. Quando a planta não recebe a quantidade de nutrientes adequado, ela pode ter um ciclo maior, ou seja, até ela formar a flor e essa flor abrir, se era para ser em 60 dias, pode ser em 80. Por quê? Porque ela não tinha recurso energético disponível ali para produzir essa flor. E produzir flor na planta demanda uma energia muito grande. É igual a gente. Se você for para academia sem comer, você passa mal, né? A flor, se ela não tiver comida, ela não abre a flor. A flor não, a planta, na A verdade, né? planta. Ela não vai. Como é que ela vai produzir flor sem energia? Entendeu? Aí só que normalmente esse processo que a gente chama de formação floral, ele é chamado de vernalização, tá? Então a indução da formação da flor, a abertura da flor, ele é chamado de vernalização. Algumas espécies têm um tipo de vernalização que é por baixa temperatura. Ah, Laís, então já me desanimei, porque aqui a gente não tem baixa temperatura. Mas existem outras tecnologias que substituem isso, tá? E tecnologias simples, por exemplo, a planta teria que passar 20 dias numa geladeira para florescer, já que aqui não tem essa temperatura baixa que ela teria que ter ali no ambiente natural. Você monta uma geladeira normal, regula a temperatura para a temperatura que a planta precisa, bota as armudas lá dentro. Acabou-se, já solucionou o problema. Ou então você pode usar, por exemplo, hormônios sintéticos, como a giberelina, que é o hormônio responsável, né, pela indução da floração. E quando a gente fala em hormônio, gente, não é coisa ruim, tá certo? Não é nada, não vai fazer mal a ninguém, não é veneno, é um hormônio natural que as plantas produzem, tá? Então, tem muitas. Se a gente for falar das técnicas de produção, a gente vai passar a semana toda aqui. Aí meio que tem que resumir. Mas, resumidamente falando, Germínia, precisa de se ter uma análise da área para ver solo, para ver água, né? Para ver tamanho de área, declividade. Tem que se estudar tudo isso para depois dizer para o produtor: ó, tu pode produzir isso, isso e isso aqui. Por quê? Porque se for uma área, por exemplo, que não tem uma drenagem boa, as espécies que não toleram encharcamento não conseguem se desenvolver, vai apodrecer, né? Se é uma área, por exemplo, que tem um solo muito arenoso, as espécies que precisam de matéria orgânica não vão se desenvolver. E vice-versa. Se é uma O área que tem muita pH, o matéria. pH da água influencia. Depende. Depende da espécie. Não é toda espécie que é influenciada pelo pH da água. Olha, na hora que você vê um profissional te dando resposta para tudo, certamente, que não diz depende, pode ir atrás que ele está errado. Não É, tem, é o não, não, mundo, não sabe? vai. Tudo precisa de um estudo de caso. É por isso que as coisas não dão certo. O pessoal chega pro produtor, planta aqui 1, 2 hectares. Não é assim. E se tratando em floricultura, no Brasil, as áreas de floricultura hoje assim, as áreas de agricultura familiar. Não estou falando de grandes empresas já estabelecidas, mas nas áreas de agricultura familiar, as áreas elas são de 1 hectare, 1,0, 1,5, 2 hectares no máximo. Então, os, Tá os bom. produtores de Olambra, por exemplo, a média lá das propriedades, das pequenas, obviamente, que tem as grandonas, né? É em torno de 2 hectares. 2 hectares não é nada, minha gente. Entendeu? E assim, por exemplo, ó, tem um livro que é o livro de Girassol de Cota. Eu tenho até um aqui, vou pegar para mostrar para vocês. Eu aqui de pijama. Mas não tem nada não, ninguém viu minha calça de pijama não. Ó, Tu és maravilhosa, como o nem me pessoal fala. lembrava que eu tava de calça de pijama, mas é assim O mesmo. William Boni fica de shorts, eu tenho isso na minha cabeça. Então, por vezes eu estou É, aqui na live de shorts. O William Boni está de shorts.
Eu posso também, né? Eu O posso importante é o também. conteúdo aqui É, sobre fogo, nós temos inclusive. 3 milhões de visualizações mês. E geralmente o pessoal transita nas lives aqui, eles gostam disso, autenticidade, verdade. Ninguém, Isso. ninguém compra no potinho transparência, né? Exatamente. Ó, mais lá na Legal. frente a gente vai falar algumas coisas sobre projetos, o que é que está sendo desenvolvido no estado, mas eu vou dar um spoiler aqui para vocês. Esse livro aqui é o livro de Girassol de Corte. Esse livro, ele é proveniente de um ensaio nacional realizado em todas as regiões do Brasil com girassol de corte, justamente para delimitar sistemas de cultivo específicos para cada região. O ciclo daqui é diferente do Pernambuco, é diferente do Amazonas, é diferente, né, de Goiás, é diferente do Rio Grande do Sul. E nesse livro a gente tem tudo sobre girassol de corte. Tudo. Aí, no capítulo 7, é no 7, deixa eu só conferir aqui. Isso mesmo. Capítulo 7, né? Os autores somos eu, professora Márquila, lá da Univasf, que inclusive estava aí, Herbert, que é aluno dela, e o César Maurício Torres, que é um dos consultores em floricultura lá em Olambra. O capítulo 7 ele trata justamente disso, Germínia, custos de produção. Quem tiver interesse de adquirir esse livro, pode estar entrando aí no Instagram, na rede social do projeto Flores para Todos, né? Que é o grupo de pesquisa, ensino e extensão Fenoglade com a PH. Phenoglad. Eu posso Fenoglade. deixar o arroba aqui dentro da legenda da Pronto, nossa live. pronto, Eu coloco para certo. o pessoal. E as lives, inclusive, elas ficam tanto aqui no Instagram, pessoal, quanto lá no YouTube. YouTube Uhum. também dentro dos destaques. Ah, perdeu uma live, a gente queria tanto encontrar aquela Isso. live aí nos destaques, ou chamar lá no direct que a gente responde, encontra para você. Ó, Marquila já colocou aí o arroba, pessoal, tá? Nos comentários, ó, Fenoglade, No tá? Glad. A gente já vai falar sobre eles mais na frente, não vou falar agora. O que eu tô querendo dizer, Germine, é que já existem estudos que limitam esses custos de produção para a gente saber a rentabilidade da coisa, tá? Mas quando a gente chegar lá nos números, vocês vão ver que o negócio não é ruim, é bom. Os desafios do setor em termos logísticos. A gente já falou agora aqui, né? Você vem falando, em relação ao controle de produção. Não adianta eu querer produzir, pá, vou produzir logo 10 hectares de flores, porque vou sair na frente, vou bombar. Então, esse equilíbrio realmente de gestão estratégica do negócio, ela é importante. Mas a partir do momento que eu começo a ter uma demanda, vamos supor, eu estou em Assunção, Paraíba, e começo a produzir flores, deu tudo certo, água ok, solo, temperatura. A logística. Tenho clientes em Gravatá, vamos supor, que é uma Uhum. região também que eu sei que consome flores, né, e produz também naquela região. Como eu faço, né, para transportar essas flores de uma forma que elas não cheguem com avaria, que elas possam ter, né, a refrigeração, você já falou em relação à geladeira. É necessário apenas eu ter, por exemplo, um caminhão refrigerado, ou se eu consigo colher as flores, dependendo da espécie, para a nossa região, e transportar aqui dentro da minha região tranquilamente ou não. Isso é possível ou não? Foi perguntas também que surgiram dessa forma. Assim, eu posso produzir no sertão e levar para o litoral de forma no meu carro? Tá. Eu vou te dizer só assim, É, ó. Se um girassol que é produzido lá em São Paulo é vendido aqui em João Pessoa, o que é que vocês acham? mas Pode, como né? ele Dá chega? Ele certo. chega por aéreo, É, ele chega refrigerado. Como funciona depende, mesmo? depende de quanto o produtor está Depende. disposto a pagar. Normalmente são caminhões, tá? Os caminhões refrigerados e tudo mais. Normalmente. Mas, por exemplo, para a compra de mudas, às vezes é melhor o transporte aéreo, porque elas chegam, né, com menos avaria e para poder ir para campo, senão você perde muito. Então, depende do que você vai comprar e depende da espécie. Vou dar um exemplo. Rosa, girassol e algumas outras flores de corte até aguentam longas distâncias. Mas o gladiolo, por exemplo, que é também chamado de palma de Santa Teresa, é uma flor de cadeia curta de comercialização. Ele não aguenta muito traquejo, não. Tem que ser só ali. Aí, por exemplo, ó, se for para o estado da Paraíba, Germine, a depender da espécie que tu tá trabalhando, tu consegue transportar ela sem ser em caminhão refrigerado, Refrigerado. tá? É. Mas o ideal é que quando esse público, né, esse mercado começar a crescer, as floriculturas investam num caminhão refrigerado
para poder minimamente entregar aquele produto numa qualidade que supere o que vem de fora. Porque hoje o nosso maior problema é superar o mercado externo. Para superar o mercado externo, a gente tem que ter preço, prazo e qualidade, Tem tá? qualidade, mas por Isso. vezes não tem o preço, né? Exatamente. Exato. Então a gente tem que se pensar, ó, o público que eu atendo, a flor chega lá sem avaria, dependendo do transporte que eu tenho, às vezes é uma caminhoneta grande, outra pequena. Eu preciso mesmo comprar esse caminhão agora? Vamos investir em outras coisas, sabe? E deixar o caminhão. Então depende muito da tua demanda, depende da distância e depende da espécie que tu tá trabalhando. Então não tem uma receita de bolo. Tu tá entendendo? A gente tem que se ir trabalhando passo a passo e adequando isso a cada região. Por que que a floricultura não era levada a sério aqui? Porque ela é tratada nos mesmos parâmetros de Olambra. Nós estamos no Nordeste, tá? Então a gente tem que trabalhar com o nosso potencial e com os recursos que a gente tem. Não tem que estar replicando modelo de, porque eu queria que o Nordeste virasse Olambra. Deus me livre. Eu quero que o Nordeste continue sendo Nordeste, né? Não É, há necessidade da gente replicar modelos quando a gente pode ter o nosso próprio modelo, né? E não é querendo ser xiita contra os sulistas, não é isso. É que lá é um modelo muito centralizado e que muitas vezes não abre mercado para o pequeno produtor. A gente quer que todo mundo cresça, né? Sem um perfil direcionado. Jacira, nossa amiga Jacira, produtora de cabras, ela comentou aqui que ela tem uma pequena produção de suculentas e rosas do deserto. E ela utiliza o esterco, né, dos caprinos para o adubo, a utilização ali daquele composto. Luiz, por gentileza, fala um pouco em relação a como a compostagem ela pode entrar, né? Porque eu vi também o ciclo reverso. O cara que produz a flor, ele pode pegar o excedente e alimentar o rebanho, dependendo da flor. Então, assim, pode Uhum, ser o capril, pode ser a pecuária de corte, leite, enfim. Eu achei bem uhum, interessante nas peças que eu fiz na internet, né? Lembrando uhum. que eu dei uma estudada na internet em alguns assuntos para que possa me inteirar. E isso realmente é interessante, porque a turma que já produz, como Jacira, caprinocultura, e já associa com outra, além de uma renda, ela tem outra possibilidade também desse retorno para alimentar os animais. Sim. Não, olha, a compostagem é uma das logísticas reversas mais fantásticas que pode existir dentro de uma comunidade, né? Nós temos um projeto aqui, né, de compostagem, eu e meu esposo, juntos aqui no município de Areia. E a gente só consegue enxergar o potencial depois que começa a trabalhar com isso. Por exemplo, hoje na minha casa, todo o meu composto orgânico é compostado em composteiras domésticas. Então, uma aplicação prática disso é o seguinte: se o carro do lixo só passar uma semana aqui na minha residência, é suficiente, porque eu não tenho lixo. O que é que eu tenho de lixo? O que é reciclável eu separo para entregar para o pessoal que coleta. E o que é orgânico eu composto. Só sobra basicamente lixo de banheiro. Que dá para você, se você tiver uma lixeira fora de casa, você consegue juntar ali por uma semana sem problema. E no sábado o pessoal leva. Então, além de exercer o nosso papel enquanto sociedade, né, respeitando que as coisas têm um ciclo e que nós consumimos e automaticamente somos responsáveis por isso, ainda tem a rentabilidade. Então, se você já. Eu não quero, a planta não tem potencial nutricional para alimentar meu rebanho. Beleza. Mas aí tu pode fazer compostagem para usar nas tuas próprias plantas para vender. Olhe, as produtoras fazem compostagem, levam para as feiras locais, levam para essas feiras de exposição agropecuária. Elas me disseram que vende mais o composto do que as plantas. Volta com as plantas tudinho e o composto não fica Rosa do nenhum. Deserto. Eu encontro o pessoal dando Rosa do Deserto nas exposições agropecuárias, que eu vou hoje menos, né? Mas eu ia bastante em exposição agropecuária. A turma é assim, é a Rosa do Deserto, a suculenta e o composto. Porque passa aquela pessoa ali, né? Uma criança, ai, mãe, eu quero levar uma rosinha para casa. O pai de planta, a Uhum, mãe de planta já, né? Que sempre leva uma plantinha para casa. Então, exatamente. leva realmente o remédio da planta, como fala, né? Assim, um adubo, um Isso, composto. E é isso. interessante. Inclusive, Laís, você presta consultoria para produtores. Se o produtor que está nos assistindo aqui, que vai nos assistir, quiser uma consultoria voltada para essa pegada ambiental de compostagem, você faz essa adequação ambiental também na produção, né, em termos de legislação, e acompanha tecnicamente Isso, faço sim, Germínia. Eu tenho uma através. empresa, tá? Eu tenho uma empresa de consultoria que
trabalha com essa parte de licenciamento ambiental, regularização ambiental, práticas sustentáveis. Isso não só para produtor, para empresas também, que a gente sabe que a política ESG está aí batendo na Sim. porta, né? Inclusive tem benefícios tributários, né, para os empresários. Tem a questão da agenda A3P também, que também tem muitos benefícios para os empresários, tá? E olha, o Composta Aí, CCA já está fazendo uma proposta aí, perguntando se a Laboramos não quer ser nossa parceira na rapaz, compostagem, tá vendo? interessante. Mandem mesmo depois, Laís, essa Né? proposta, porque a Laboremos tem esse viés de sustentabilidade. Aham, Nós temos composteirazinhas simples, né, que foram produzidas exato. lá pelo time Aham, mesmo da Laboremos. Inclusive, um abraço para todo o time da Laboremos. E os diretores, eles se preocupam muito, assim, com essa pegada real, porque tem muitas empresas aham, que acabam se preocupando apenas, mas a uhum. Laboremos tem esse viés, sim. Inclusive, está na nossa missão, visão e valores ser uma empresa cada vez mais sustentável em todos os sentidos. Pronto. Então, assim, a nossa empresa trabalha com tudo, né? E também com consultorias na área de produção de flores. O nome da empresa é Flora Consultoria Ambiental. Quem tiver, né, curiosidade, vai aí no Instagram, em homenagem à minha filha, né, Flora. A empresa surge depois de Flora, então nada mais justo do que dar o nome dela para esse sonho que a gente tem e que está se consolidando aqui no nosso estado. Então, é uma prática, sim, Germínia, que deve ser adotada, mas é aquela história. Sem conhecer de fato o processo de compostagem, fica difícil também. Porque compostagem, gente, não é só juntar as folhinhas lá e esperar degradar, não. Tem todo um processo bioquímico de micro-organismos ali. Então, é ciência pura, só que pode ser descomplicada. Quando Germínia Revirar conversou sempre, tá com. isso. Quando a Arminia conversou comigo, uma das preocupações dela era a questão da gente falar a linguagem do produtor. Então, eu sou professora universitária e a gente sabe que necessariamente, né, a gente tem que se adequar aos públicos. Então, aqui a gente tem professores, tem alunos, mas tem produtores. E a ideia aqui é chegar nos produtores, E né? chega nos Quando a gente... produtores. Por vezes o Exato. produtor não está nesse horário aqui, porque ele está cansado, dormindo, fazendo Aham. coisa na propriedade. Mas tem pessoas que me mandam no domingo, no YouTube, a fotinha assistindo com a família as lives. Eu agradeço, pessoal, sempre de coração em relação a isso. Maravilha. Ou Então, aqui nem se mesmo. preocupem que a gente É. está usando a linguagem menos descomplicada possível. A gente deixa essa linguagem complicada para a academia, para a universidade, né? E E o que nem tiver sempre, também que você não entenda, eu sempre falo pro pessoal, pergunta, gente, tem um termo, alguma informação que você não entendeu. Jamine, eu queria saber o que foi isso aqui que vocês falaram, o que significa. Que a gente responde. Se eu não souber, eu corro atrás de quem sabe. Pra gente exatamente, é isso responder. aí. É isso aí. Mas eu acredito sim que a compostagem pode ser assim um passo de sustentabilidade, pensando que o composto também pode virar produto. Eu sou do tempo que é assim, ó, tudo que você puder aproveitar e que puder transformar aquilo, monetizar aquilo, não é seu, né? Então você tá ganhando dinheiro com o que é seu. Eu tenho um lema, Germínia, que é assim, ó, eu não pago por nada que eu possa aprender a fazer. Amei. Então, a não ser que realmente, eu estou sobrecarregada, não, eu preciso pagar por esse serviço. Mas se eu aprender a fazer, raramente eu vou pagar por aquele serviço. Eu acho que o produtor ele tem que ter muito isso nele também. E não necessariamente ele fazer, mas a propriedade ter um meio de ser rentável através daquela prática, por exemplo, né? De achar ali uma rentabilidade naquela prática. E a compostagem é um desses parâmetros. Maravilha. Agora, né, tratando-se de indústria Laboremos, 1924, 101 anos, a gente precisa falar de mecanização. E eu pesquisei mecanização para flores, né? E eu vi coisas assim, diferentes, grandonas e tal. Eu disse, não, isso aqui não é realidade para a gente aqui. Não. Gostaria de entender um pouco, né, da realidade, o que a gente pode utilizar quanto para flores, para floricultura, e a mecanização que seja acessível. Nós temos Uhum. aceleradores de compostagem, vamos falar assim, máquinas que trituram coco, galhos, enfim, uma gama, né, resíduos sólidos e orgânicos e aceleram justamente para a produção de adubos. Assim como Uhum. forrageiras também conseguem fazer de acordo com a partícula. Mas existe, né, para a turma que está aqui assistindo e fala, rapaz, eu quero saber se isso é viável para mim, a partir do momento que eu for investir em mão de obra e mecanização, que são dois pilares para quem produz. Sim. Ó, Germínia, hoje, basicamente, assim, como as áreas de produção é, são áreas pequenas, né?
Normalmente o pessoal investe muito em monocultivador, que é aquele que eles chamam de tratorito também, O né? tratorito. Principalmente porque o tratorito ele tem uma lâmina que basicamente já é o tamanho da largura do canteiro. Então ele vai aqui, ó, traçando e já vai ficando no tamanho que tem que plantar. Então é uma coisa bem sustentável do ponto de vista tanto econômico quanto de tempo, né? Então, pensar que vai ser uma única pessoa traçando ali que o canteiro já vai ficar pronto para posterior adubação e, consequentemente, transplantio das espécies. Então, os produtores usam muito o tratorito, porque normalmente o canteiro fica ali com uma largura de 1 metro, 1,20 m, e aí o tratorito já deixa impressionante, ele já deixa assim, encanteirado. Óbvio que depois o produtor ele vem dando um jeitinho, ajeitando as bordas, né? Alguma coisa do tipo, porque o tratorito não deixa 100%. Mas hoje eles usam muito isso, usam muito também a roçadeira, né, para a limpeza das áreas, porque a gasolina, né? Que aí ninguém merece, por exemplo, ficar o tempo inteiro arrancando planta daninha na mão ou usando, né, herbicidas, esse tipo de coisa. Então, para a própria segurança deles, eles usam muito a roçadeira para cortar essas plantas daninhas e que depois elas até servem já como cobertura do solo ali, já deixa, incorpora, vira matéria orgânica, né? Então, basicamente, falando de maquinário isso, e óbvio que tem os trituradores, né? Que aí muitos usam por exemplo, tem um substrato que é só fibra de coco. Então, o cara compra o coco, tritura e vende a fibra de coco. Ou então, casca de pinos. Compra o pinos, tritura e vende a casca de pinos. Então, são máquinas para quem tem o mercado focado em substrato que fazem muita diferença e que são o ponto focal ali da produção. Então, volta à história do depende. O maquinário, ele depende de que segmento tu vai estar. E Porque, o assim, ó, tamanho, né, da produção. nas flores a gente tem gente que só produz substrato. Nós temos pessoas que só produzem adubo mineral. Nós temos pessoas que só produzem folhagem, não produzem flores. Nós temos pessoas que só produzem flores. Aí tem as que só produzem vaso. Aí tem as que, por exemplo, trabalham só com paisagismo. Aí tem o pessoal que trabalha com substrato orgânico e tem outro que não é, sabe? Então, assim, é um setor tão gigante, né? Que, assim, essa história onde é que pode entrar? Em vários setores. Depende do que qual é o seu mercado, qual é o seu nicho que você está ocupando ali no mercado da floricultura. E por falar em mercado, vamos entrar aqui desde o início que a gente ficou no suspense, que é o PIB, da economia voltada para o Nordeste, que foram perguntas Vamos das embora. caixinhas. E dando uma olhada aqui nas perguntas, algumas das perguntas a gente já conseguiu responder, Uhum. Laís, no decorrer da nossa conversa, né, como o que te motivou a começar, mecanização que a gente terminou de falar agora. Aí nós entramos o quê? A sustentabilidade, um diferencial para se tornar exigente. É um diferencial para produção, a sustentabilidade, porque nós vemos hortaliças orgânicas, flores, elas têm essa necessidade de defensivos, pragas, como combater, se existe como produzir de uma maneira, né, utilizando o mínimo de defensivos agrícolas danosos ao solo. Uhum. Uhum. Olha, Germine, é o seguinte, hoje a maior praga que a gente encontra nas flores são os trips, né? Que aí eu acho que para hortaliças de maneira geral, trips é uma praga difícil. A gente já tem muitas práticas de controle biológico. O pessoal é, gosta mais do controle biológico, porque assim, ó, o que é que acontece? Como eles ficam muito em contato e o produto é a flor, todo mundo quer cheirar, todo mundo quer pegar, Exato. então é, prioriza-se a utilização de produtos biológicos, o que não quer dizer que não se usa-se sim, quando necessário, que ninguém vai perder uma produção porque não vai usar, né, outro tipo de produto. Mas é aquela história, a sustentabilidade hoje ela é primordial para qualquer segmento, né? Na floricultura, a gente demorou mais vamos dizer assim, a ingressar nesse mercado, porque até o ano passado, que isso foi uma conquista, inclusive, do Instituto Brasileiro de Floricultura, nós não tínhamos produtos registrados para flores. Então, o pessoal usava os venenos, vamos dizer assim, meio que ilegalmente, porque não era para flor, era para hortaliça, e fazia aquilo ali e a roda ia girando. Mas sim, ela é um parâmetro, tá? Mas ela não é tão é,
levada em consideração quanto à hortaliça. Por exemplo, você não tem públicos específicos de pessoas que só querem consumir flores orgânicas tão fortemente é, estruturados como a gente tem para alimentos, tá? Porque os custos, querendo ou não, impactam diretamente quando você vai produzir. Você tem que também pensar Isso. como vai fazer essa manutenção. E a gente sabe que, por Uhum. vezes, os biológicos, eles têm um custo superior à forma Isso, tradicional, né? isso. Então, Aí, isso assim, impacta no custo final também do produto. o produto que hoje, né, tem um potencial maior dentro dessa parte de sustentabilidade, são as flores comestíveis, que é outro mercado, viu, gente? Sim. E assim, mercado que tá bombando, viu? Quem estiver produzindo flor comestível aí, vocês engajem, porque tem um mercado As aí punks, aberto, né? tá? As plantas. As punks, exato. Então, assim, para as punks, aí sim, aí não dá para usar veneno, né? Porque vai direto para o prato do consumidor. Mas para as flores, de maneira geral, não tem muito. Como é que eu posso explicar? É que assim, tem muito assim, agregação de valor. Vai agregar valor se for sustentável? Na maioria das vezes, não. A gente precisa ser consciente. O que não quer dizer que você não deva usar os biológicos, tá? Isso é uma coisa que cada produtor decide ali entre si. Mas é óbvio que a gente não vai chegar para o produtor e dizer, perca sua lavoura inteira porque você não pode usar veneno, isso não existe, né? Ninguém vai pagar as contas dele no final do mês. A gente precisa começar a entender as realidades. Manejo integrado de pragas é uma coisa interessante de se fazer, mas não é fácil, precisa de estudo, né? Então, assim, depende muito da cultura, depende do foco, depende do nicho de produtor, de consumidor que você está atendendo, mas não é uma coisa muito forte ainda, né? A gente precisa dizer ainda. Porque aí os mercados mudam, né? O perfil dos consumidores vai mudando também. Então, depende muito. O que você diria a diferença entre produzir flores no Nordeste e outras regiões? Vantagens, desvantagens e o custo que a gente já falou inicialmente, né, que a gente já viu que a nossa região ela acaba não sendo tão favorecida devido a esses leilões que ocorrem em São Paulo e vende algo de uma baixa qualidade. Mas qual seria o meio que você vê assim estrategicamente? Com certeza você deve estar trabalhando nisso. Qual a estratégia que vocês têm utilizado para ter um embate, né, aí, para que possa ter destaque a Olha, nossa Germina, produção. é o seguinte, primeira coisa que a gente tem que fazer é enxergar o potencial produtivo da região Nordeste e começar a desmistificar essa história de que aqui a única. Eu já até escutei essa frase algumas vezes, que a nossa vocação é a pecuária. É também, mas não só a pecuária, tá? Laís, dá para produzir flor em todo lugar? Não, não dá. Não dá. Vai ter área que não dá para produzir. E pronto, né? Mas tem áreas que têm um potencial incrível e a gente tem que explorar esse potencial. Mas no Nordeste, o que é uma coisa que a gente tem que as outras regiões não têm? O mercado aberto, Germine. A gente está comprando tudo de fora. Se tem mercado, gente, tem potencial, tá? Agora, se o mercado tivesse saturado, Laís, quer que tu... Não, se o mercado está aberto, o potencial está batendo na porta. Se você chegar nas floriculturas em Campina Grande, em João Pessoa, você vai perguntar, essa flor vem de onde? Aí ele diz assim, ó. Vem de Pernambuco. Não vem de Pernambuco, vem de São Paulo. Aí o carregamento fica em Pernambuco e distribui para os outros estados. A maioria é assim, tá? Ou então, vem do Ceará. Não vem. Algumas coisas até vêm, que a gente tem uma produção grande ali no Ceará, na Serra do Ibiapaba, ali. Tem uma galera, inclusive tem a Naturaio, que é uma empresa lá de Ceará gigante, que produz espada de São Jorge, minha gente, e exporta para a Europa, para a América. As espadas de São Jorge que nascem aqui na calçada da gente. Só que óbvio que Que são outros bacana! cultivares, né? São cultivares melhores, melhorados geneticamente, é uma coisa bonita, aquelas que faz a trancinha. Então, o pessoal da Naturaio é uma empresa gigante, são 2 hectares de mandacaru sem espinho plantado no chão que o cara tem um matrizeiro lá, corta, bota no vaso e manda para a Europa. E o Gente, povo aí.
sem querer ver o potencial do mandacaru, Ah, tá? olha, silagem Mandacaru. Se tiver a turma aqui que geralmente assiste da pecuária, já fala, lá vem, já é menina mandar. Eu vou fazer silagem e plantar Mandacaru, com espinho, sem espinho. Cactus é vida, cactus para o semiárido, assim, é a É, bandeira do semiárido. isso. E aí, assim, Germine, ó, sem temperatura, vamos dizer assim, ideal, a planta não vai se desenvolver, tá? Porque aí você diz assim, ô Laís, mas tu me disse que tem planta que só vai gerar flor se tiver um friozinho. Tá. Isso a gente consegue contornar com outras tecnologias. Agora, temperatura, gatinha, de 30 graus o ano inteiro, só no Nordeste. Do Sudeste para baixo vai ter a época de frio. E, não, e aí, Laís, e como é que eu faço para aumentar a temperatura? Vai botar uma estufa controlada, né? Com a temperatura controlada, que vai custar rios de dinheiro. Lá eles fazem isso, São Paulo, Sul, então o pessoal tem isso lá. E aqui a gente tem isso naturalmente. Então, Germínia, o que tem de lá que a gente não tem aqui, que seria essa parte de vernalização das espécies, a gente consegue fazer isso com outras tecnologias. Agora, os 30 graus do Nordeste, só o Nordeste tem, e o Norte também, né? Norte Quando, aí vai ter um pouquinho, até um pouquinho mais. Então, a nossa temperatura, para a maioria das espécies, não é problema, é solução. quando A eu gente fui só precisa estudar, né, e estudar. está dentro do roteiro isso, primeiro ponto, inclusive aqui no segundo parágrafo, é justamente estufas, irrigação e substrato. Estufa, ela está em primeiro lugar. Mas por que a estufa é tão importante? E hoje você desmistifica e você acende uma luz na cabeça de quem está aqui nos assistindo, porque a turma de lá eles estão com um custo operacional alto, porque para manter uma estufa, adubar, mão de Uhum, obra, e aqui a gente já sai com esse diferencial competitivo. uhum. Porque se Agora, você for assim, ver, agora, uma coisa que a gente precisa pontuar: eu não estou dizendo que não é para ter estufa, até porque sim, controle de praga e de temperatura, óbvio que a gente faz melhor em estufa do que em campos abertos. O que ótimo. eu quero pontuar é que não necessariamente para você começar você tem que se endividar para fazer estufa. Dá para produzir a céu aberto, tá? E dá para ter os dois sistemas de cultivo: estufa para aquelas plantas que são mais suscetíveis a pragas e doenças, né? E céu aberto para plantas que são mais resilientes, mais resistentes. Lá Entendeu? chegando aqui, né, aos pontos principais e finais, infelizmente, que eu gostaria de ter mais tempo e a gente pode com certeza marcar uma segunda, terceira live aqui da Indústria Laboremos com você. É o que você considera essencial antes do espaço, né, ficar aberto aqui para você, para aumentar a competitividade da cultura aqui na nossa região Nordeste. Que você vê Olha, assim que é fundamental, a gente precisa fazer isto aqui é, de forma séria, organizada, que isso eu acredito que tem viabilidade, se for feito dessa forma, pela sua Germine, experiência. eu acho que a primeira coisa é essa mudança, quebra de paradigmas, tá? A gente já citou várias coisas aqui que por muito tempo foram, né, ditas que no Nordeste não dava e a gente já sabe. E assim, ó, esses dados que eu tô falando, minha gente, é de uma grande rede de pesquisa, ensino e extensão em floricultura, que é o projeto Flores para Todos. Aí eu preciso citar esse projeto aqui. É um projeto que nasceu lá na Universidade Federal de Santa Maria, coordenado pelo professor Nereu, que inclusive acabou de mandar mensagem dizendo que não conseguiu assistir e perguntando se ficava salvo. Depois eu vou mandar para ele. Então, o professor Nereu é o idealizador desse projeto. Hoje esse projeto já está em todo o Brasil, tá? Mais de 23 instituições em todos os estados. Nós temos uma grande rede de pesquisa nisso. Então, por exemplo, esse livro que eu mostrei para vocês é, como eu disse, foi de um resultado de uma rede nacional. Nós estamos agora com o ensaio nordestino de gladiolo, que está testando a produção de gladiolo em 6 estados e 9 locais. Tudo isso é pesquisa dentro da área de produtor. Não é pesquisa nos quadradinhos da universidade, não. A gente leva o material para o produtor, ele testa e a gente faz dentro da realidade dele. Porque acabou essa história da universidade ficar ali naqueles quadradinhos. A gente tem que chegar na ponta de quem realmente precisa da informação, tá? Então, a primeira coisa, Germine, é desmistificar. Eu já te dei vários exemplos, eu vou te dar mais um. Tem uma espécie que chama Statice. Vocês procurem aí na internet. Statice. Ela só é produzida em São Paulo, no Rio Grande do Sul, porque ela precisa de frio, porque ela precisa disso, ela precisa daquilo. Eu disse, eu vou testar essa status aqui, nós vamos ver o que é que vai dar.
testamos tecnologias de produção. E a Estado se floresce, que é uma beleza no Nordeste, e por 50, 60 anos só produzia lá do Sudeste para baixo, porque tem que ter frio. Não, tem que ter estudo, pesquisa, dedicação e vontade de fazer a coisa acontecer. Então, a Paraíba foi o primeiro estado do Nordeste a produzir estátis. Agora ela está sendo produzida também em Pernambuco, lá em Petrolina, sob comando do grupo de pesquisa da professora Márquila, que estava aí. Então, a gente já quebrou um tabu assim, sabe, gigante, tá? Então, o Nordeste ele vem quebrando esse tabu de produção de plantas que muitas vezes são consideradas, ah, não, não vou produzir no Nordeste. Então, qual é o diferencial do projeto Flores para Todos, Germine? A gente tem integração com algumas empresas. Olha aí, Marcela está dizendo, Petrolina a todo vapor também, isso mesmo. Nós temos integração com algumas empresas do setor privado. E o que é que tem acontecido? As empresas desenvolvem genética e dizem assim, ó, testa aqui pra gente. Isso é bom pra gente, porque a gente vai ter resultado pro produtor. Isso é bom para a empresa, porque na hora que ela for vender, ela diz foi testado em tantos estados e o resultado é esse. Então, o projeto tem esse diferencial de transitar entre o setor público e o setor privado, trazendo resultado para o produtor e, óbvio, que gerando pesquisa que a gente precisa apresentar esses dados dentro da universidade. Então, o primeiro ponto é a quebra de paradigma. Vou dar um exemplo aqui de uma quebra de paradigma que aconteceu e que foi boa. Mel. Por quanto tempo o mel não é vendido porque vai dar botulismo no povo? Ah, que não vai vender porque é caro. Agora, mel é ouro puro. Entrando aí, inclusive, nas compras do PAA para merenda escolar, né? E era uma dificuldade você encontrar meu. Eu era criança, você encontrava aquele de Exato. mentira, né? Feito com açúcar. E Aham. hoje eu vou para as exposições, vou para o mercado. E tem mel, até um colega meu estava dizendo, Jarminha, eu tenho uma dúvida, por que tem mel de todo jeito, de toda abelha, de Isso. florada, não sei de quê? É um mel de É. R$ 30, é um mel de R$ 200. Eu digo, possibilidades. Quebra de paradigma. Quebra, Outro exemplo. exatamente. Outro exemplo. Marketing, marketing. Outro exemplo. Leite de cabra. Não vou tomar porque tem gosto do É, bode. fede, Queijo de vamos falar a cabra. Não verdade vou para quebrar comer mesmo. É. porque fede. Quando quebrou-se esse paradigma, tchau. E melhorou também. Eu Isso. adoro queijo de cabra. Eu vim comer queijo de cabra e tomar o leite depois, agora de adulta, e conhecer. Porque minha família falava, não, fede. O manejo era Aham, inadequado. Não se importava, aham, porque sempre teve as vaquinhas lá, né, para dar leite à vontade. uhum. Então, coitada da cabra, ficava ali com o pai de chiqueiro e nada de Exatamente. produção Então, adequada. a gente precisa quebrar esse paradigma para as flores. Aí eu vou dar um número agora. A gente falou de número, não falou de PIB. Sabe qual foi o PIB do ano passado do setor de floricultura no Brasil? 21 bilhões de reais. Bilhões. Totalmente No desatualizado O que os você dados procurou? que Ó, eu aí o que é procurei. que acontece? Procure, depois Olha, eu vou mandar para você, porque aí depois você pode até compartilhar. Tem uma manda, por reportagem. favor, porque eu coloco nos grupos para os produtores. Pronto, Porque isso aqui ótimo. é um momento para o produtor, ele realmente, eu vejo daqui a 5 anos o cara falando, ó, Zé, Isso. eu estou aplicando isso aqui na minha propriedade, tá dando certo. Meu filho, minha esposa, eu mesmo estou. Isso são dados oficiais, tá, gente? Vocês podem procurar, que está lá no site do Ibraflor. Outro dado. O ano passado, saiu na Folha de São Paulo uma reportagem que foi lançada pela Forbes, que dizia o seguinte, que nos últimos 10 anos, o setor que mais cresceu no agronegócio foi a floricultura, tá? Enquanto os outros setores crescem em média 5,5 por ano, a floricultura cresceu 10%, o dobro. O dobro do que das informações que eu tinha conversado com o pessoal. Isso. Mas aí volta aquela história. Laís, por que que cresce tanto? Porque o mercado está em aberto, Uma tá? janela A de gente está com... oportunidade enorme. Aí, por exemplo, ó, falando em Nordeste hoje, quem é o estado do Nordeste que mais produz? Bahia, seguido de Ceará, seguido de Pernambuco. Pernambuco é o terceiro estado. O que é que falta? Formalização desses produtores, que a maioria deles vive na informalidade. E por que que isso é ruim, Germínia? Porque não faz, por exemplo, instituições como bancos entenderem que linhas de crédito para essas áreas são essenciais, porque eles não têm os números do setor. Então, E eles a não vão. comunicação, talvez, também, sabe? Porque, por exemplo, Pilões, turismo rural é forte. Tem uma amiga que é da região, que tem um rapel, a Isnélia, ela tem trabalhado junto com as cooperativas, e ela falou isso para mim no curso.
poderia unir o pessoal das flores e fazer um circuito, porque aí o pessoal, eles começam a Mas já compreender e tem, viu? entender. Ah, Já então aí tem. quero Vou falar visitar, disso viu? agora. Quero Olhe, visitar, que eu sempre tive um desejo enorme, mas eu não sabia a quem pronto. chegar, a quem recorrer, se eu posso visitar e não levar nenhuma praga, enfim. Porque a gente Já tem tá. isso, né, assim, Já de... tem. Um dos nossos produtos, né, das articulações Uhum, que nós fazemos, foi a criação da Rota das Flores. A Rota das Flores foi um produto do meu pós-doutorado, né? Ela já existia, ela só não tinha sido organizada e institucionalizada. Então, nós apresentamos isso ao Sebrae e o Sebrae fez o que ele faz de melhor, que é criar rotas turísticas. Então, o Sebrae criou a Rota das Flores. Ela é para ser uma rota mais regional, mas por falta de logística, principalmente de acesso às áreas de produção, às estradas e tudo mais. Aí uhum, volta a história do poder público agir. Quem tem que fazer estrada é poder público, né? Acabou que ela se solidificou mais aqui na Cidade de Areia. Mas lá Pilões está na Rota das Flores também. Precisa se trabalhar isso com a Secretaria Estadual de Turismo e Desenvolvimento Econômico para que isso vire um produto do estado da Paraíba, né? Mas é como eu disse, isso é recente, tem um ano e um pouquinho. Então é coisa que vai se construindo. Ninguém fica bom da noite para o dia, a gente verdade. constrói, né? E uma outra coisa, Germine, eu conversei com o pessoal do Banco do Nordeste e eles têm uma linha de crédito que chama de Prodeté, né? Que eu acho que é desenvolvimento territorial, uma coisa assim. E eles me falaram que a ideia é que os produtores se reúnam e solicitem do Banco do Nordeste a criação de um Prodeté específico para a floricultura. Então, isso é coisa também que o setor precisa se organizar para fazer, porque realmente é a questão de negócios, né? Então, como lidar com esse negócio? Então, é mais ou menos nesse sentido. Mas se eu puder deixar um recado para as pessoas, é assim, ó. A gente precisa entender do tamanho do agronegócio de flores no Brasil. Estudar um pouquinho ali, minimamente. Lidar com flores como se fosse uma lavoura, como se fosse não, são lavouras de milho, de soja, do mesmo jeito que a gente dá importância. Vocês não vendem a saca do café, do milho, da soja? Nas flores a gente vende os pacotes, né? Ou hastes, o número de hastes. Então a gente tem que entender do tamanho do agronegócio de flores no Brasil. Tem que quebrar esses paradigmas, tá? Tem que entender que a nossa capacidade de resiliência não é só para perder esse estigmatismo de que o nordestino é amarelo, com os pés sujos de terra, como aparece na TV. Ai, Ninguém é gente, eu tenho assim muita aqui, raiva disso. Montado né? no jumento, a galera andando de dois rã aqui. Ninguém Amarelo. é assim. Pois Eu tenho é, que me defender nesse ponto, eu sou amarela. exatamente. Nós Mas, temos um potencial produtivo e de competitividade altíssimo, porque se o mercado está comprando de São Paulo, é porque aqui o mercado está em aberto, né? E entender, minha gente, que diferente dos outros produtos do agronegócio, as flores, elas conectam pessoas. Elas criam rede de comunicação orgânicas, tá? Sem precisar a gente monetizar as redes para que essas comunicações elas sejam efetivas, tá? Então, o fato das flores gerarem essa conectividade entre pessoas talvez seja o maior diferencial do nosso potencial. Aí você pode perguntar: isso para a sucessão? É ótimo para a sucessão, porque não é uma coisa que precisa de investimento imediato. Você pode agregar isso ao turismo rural, ao turismo de experiência. Imagina você ter uma área onde a pessoa pode chegar, colher sua flor, fazer seu arranjo, sentir aquilo ali. Então, assim. São muitas possibilidades, Germínia. Eu digo sempre que se eu tivesse dinheiro para investir, eu ia criar um parque de flores, ia botar um monte de ideia que eu tenho no papel, né, para frente. na, Mas isso na são coisas verdade, que a gente vai construindo. é você está fazendo com o primor que você já está fazendo aqui agora, comunicando. Porque a partir do momento que você tem o sonho e você tem a força de trabalho, você encontra pessoas que têm o monetário para investir. É A verdade verdade. é essa, Pois porque um olha, parque temático. investidores, né? Atenção, pessoal, porque um parque temático, vamos supor, eu mesmo amo ir para Bananeiras e para Areia. Imagina só, você desce ali naquela serrinha, né? Você faz todo o tour, aí depois você para em Pilões, você vai para Pilões e fica lá uma tarde num parque de flores, você almoça, você traz Isso. um buquê para casa, você presenteia alguém, você simplesmente passeia, paga uma taxa, né, de entrada. Isso é um caminho.
e dentro de uma região que o potencial financeiro do Brejo Paraibano hoje, você sabe, que é do Altíssimo, bi né? ao bilhão. É, Então, assim, é você vender a comunicação que você está falando aqui para a gente, para a pessoa que compre. Eu, se eu tivesse dinheiro, eu já comprava, porque eu sei que eu iria entrar tranquilamente e ia ganhar muito. Então, assim, exato. isso aí é um plano de negócio, na verdade. E é de É. Laís, viu, minha gente? Abre o olho aí, eu É. tá fazendo. Olha, vocês não repliquem minha ideia, não, que essa Aí, live olha, vai ficar gravada, né? Eu vou pedir vamos sair com direitos EPI autorais. para fazer. E pode me chamar, que eu, junto com a indústria laboral, a gente faz o marketing aqui e Vamos divulga. embora. Mas, gente, assim, levezas, e não é brincadeira, é uma realidade para quebrar de forma leve, mas tem um potencial real. Quando eu vi o PIB, já com as informações, que inclusive isso é um ponto muito importante, não sei se você já tem, mas é um canal de comunicação para essa Rota das Flores. Você tem um canal estruturado para que possa ter esses dados, né? As newsletters, como o pessoal fala hoje. Você coloca ali o PIB, o crescimento, o histórico dos seus produtores, como acessar e fazer uma visita, quando se possível, fazer uma rota cultural já dentro do que tem. Porque assim, eu sempre tive interesse real. A gente conversou e quando você disse, não, Germina, a gente faz a live, tudo que bacana. Agora a gente vai saber os caminhos, né, para como acessar. Uhum. E assim, a live foi espetacular. Os seus amigos, o pessoal aqui, eu acompanhei alguns, foram muitos. Inclusive hoje conterrâneos seus, né, lá de Sumé, falando, ó, Eita, Jasmine, Fábio, a turma falando, Laís é realmente de um conhecimento absurdo e de uma energia sem igual. Digo, isso eu tenho que confirmar, ela é minha web amiga. E eu sei, ela é a família, na verdade, né? Que seu esposo, ele é um cara realmente que eu admiro muito. Já falei em outro momento aqui da live. Tenho o desejo, né? Inclusive fazer o curso com ele, irei fazer de cortes, pessoal, que é uma pegada muito interessante. Pois vocês sigam lá a Laís, que eu vou deixar marcado aqui, e você vê, né? Todo o potencial familiar também que Laís tem aí. eu acho que a gente acredita muito na Paraíba e no É Nordeste, sabe, verdade. Germine? A gente tem uma sensação de pertencimento à nossa região. Isso é importante, gente. A gente não precisa se comparar com outras Um laço regiões. cultural forte. Isso, E exatamente. isso também pode monetizar através, imagina só, dentro, né, do Parque das Flores da Laís, vamos falar assim, com churrascada. Olha que bacana. Então, enfim, isso aqui é um negócio, né, que vai se construindo. E é possível, Laís, porque às vezes a gente acredita, como a gente está falando aqui, né, conversando, a gente não tem dinheiro, mas tem quem tenha e possa fazer acontecer. É verdade. E é isso, assim, Germínia. Se eu puder dar uma dica, é pessoas que têm vontade de empreender ou que já empreendem, né, minimamente aí. Inclusive, isso é título de uma das formações que eu dou nas cooperativas, né? Empreendedorismo feminino na floricultura. A gente fala sobre isso também. É o seguinte. Diferente de outros setores, a floricultura não necessariamente precisa de infraestrutura muito, né, um negócio muito ali megalomaníaco para começar, tá? Então, o que é que tem que se preocupar? De ter uma genética boa, nutrição adequada, água e a Água, terra. sol. Não necessariamente você precisa já ter várias estufas, galpão, sistema não sei de quê. Não é assim. Dá para começar pequenininho, né? E ir investindo na área de forma que, obviamente, quanto mais tecnologia, menos mão de obra, né? Só que, assim, para quem não é herdeiro ou não é a quarta geração da floricultura, vai precisar começar, né, de certa forma, ali devagarzinho. Mas que existe rentabilidade para você ter noção. Por exemplo, ó, Germínia, o girassol de corte a gente não gasta nenhum real para produzir a haste. E o preço de mercado hoje é entre 4 e 5 reais uma haste de girassol. Que bacana. Um haste. Realmente, a gente comprou um buquê de girassóis para uma amiga nossa. Eu fiquei assim, gente, eu sempre as flores assim eu ficava, né? Eu gosto muito. E eu fiquei passada, como, como se fala, O com os valores. valor. É isso mesmo. E não Agora, isso porque para. você já compra da floricultura, que já Isso. é o atravessador. Você comprando direto do produtor, aí o preço cai ali, né? É possível, Consideravelmente, porque né? casamentos, por exemplo, a gente vê, né? Agora está no de maio até setembro, é o circuito dos casamentos.
Eu vejo muitos amigos assim falando, nossa, comprei X de flores. Eu digo, gente, porque compra através geralmente de floricultura ou traz de fora, vem de São Paulo, de aéreo, porque eu também perguntei. Aham. Se nós temos aqui na nossa região essa possibilidade e quais os canais a acessar? Porque a partir do momento que chega um amigo, o boca a boca, vou casar, eu digo, tu já vai comprar essas flores no teu casamento? Tu sabia Uhum. que Dona Maria, lá dos macacos, veio das flores, e ela É, vende X% mais barato do que o cara lá de Holanda que vem no aéreo? exato. Agora tem outra coisa também, sabe o que é, Germínia? Normalmente esse pessoal que trabalha com decoração Sim, compra num valor e passa a outro. Esse é um porém. Uma outra coisa também é que é assim, ó, gente. Nenhum produtor vai ter 2 hectares de flores disponível para vocês só porque vocês vão casar. Então, fica a dica. Se querem casar, se programem e procurem as floriculturas ou os produtores de flores antes, porque é no mínimo 90 dias para a gente ter flor, produção. tá? Então, aí às vezes chega lá na cooperativa, ah, eu queria 100 pacotes. Aí ela, não, mas eu não tenho, eu tenho 50. Também não tem. Só pode, sem planejamento não vai ter, né? Não é uma demanda que é delas. Qual é a demanda hoje, assim, de mercado? É mais as funerárias e floriculturas. Sim. Essa demanda de festa tem que ser uma demanda programada, porque elas vão plantar especificamente a quantidade de flores que vocês vão precisar ali no casamento, né? Então, quem tiver para casar esses dias aí, Festa de fica a 15 dica. anos, aniversários, fica. Exato, Mas é, gente, e tem um cronograma, exatamente. nós sabemos que os casamentos é entre o mês de maio, mês mariano, né? Até ali setembro, outubro. Então, que dentro também de um cronograma é interessante já, né, a turma se programar, porque é possível. E tem tantas Uhum. flores, as flores tropicais, né, que enfeitas, a turma que gosta mais Sim, de um colorido. sim, Então, sim. é divulgar mesmo o trabalho e saber os canais. Então, se você vai casar, vai fazer um 17, 15 anos, fale comigo, que eu vou falar com Laís para ela conseguir as flores do seu casamento. Tudo certo. A gente contacta os produtores e Para que a bota gente, para gerar aí o porque mercado. fortalece a cadeia dessa forma, gente. A gente fala, né, de uma maneira descontraída, mas funciona dessa forma mesmo. Que a gente Isso vende aí. máquinas há 100 anos assim também. Aham, pois é, isso aí. Laís, eu Tá bem. gostaria de saber o que você gostaria de pontuar aqui, se faltou algo dentro da live, dizer, Germinha, eu acho isso aqui super interessante para o produtor. E a gente acabou não abordando no roteiro, no tema. Você não me perguntou, a caixinha aqui não subiu. Se tem algo assim fundamental, você fala assim, eu queria falar isto. Embora que se vier surgir outras ideias, você me manda o vídeo, a gente posta nos stories, reels, porque aqui o Espaço da Indústria Laboremos é aberto para o canal com o produtor, levar informação, fui formação de qualidade, verídica, e isso aí eu sei que você tem de sobra, como fala. Na verdade é que é assim, Germínia. Eu acho que hoje a maior dificuldade do produtor é acessar a informação que de fato vai fazer diferença, né? Sim. Então, se eu puder dar uma dica, é nunca invista, né, em produtos antes de saber o que é que o mercado está pedindo. Porque muitas vezes vou investir numa espécie que está na moda lá em São Paulo, por exemplo. Vou dar um exemplo. Tem uma espécie do projeto que a gente chama de ornitogalo. Foi uma febre dessa espécie lá em São Paulo, passou até no programa da Ana Maria Braga, mas a gente não conseguiu produzir ele bem aqui. Por quê? Aqui na minha região, pode ser que em outra região produza bem. Porque ele não tolera altas taxas de umidade. E aqui a gente tem uma umidade muito alta. Tem dia que a gente tem 94% de umidade aqui. E aí, por exemplo, estava em alta, o mercado estava querendo, seria uma oportunidade, mas não era para a minha região. Era para uma região onde a umidade é mais baixa. Então é isso que eu tô, né? Não se comparem, não acho que o que dá certo para um produtor dá certo para você. Faça pesquisa. Quando eu faço falar pesquisa, é aquela história do boca a boca. Quem vende flor na sua cidade? Ah, é Germínia. Eu vou lá em Germínia, Germínia. Tu compra o que tanto? Germínia vai passar uma lista ali do que ela tá precisando. Então, pensar em mercados, né? Para quem está começando, os mercados locais. Outra coisa que eles não levam muito em consideração e que funciona é levar os produtos para a feira livre. Talvez no primeiro dia não vá vender, ou no segundo, mas depois que as pessoas começam a, toda vez que está na feira, passar e ver, aí compra uma haste, compra duas, daqui a pouco fideliza, e toda semana você vai ter clientes que a gente chama de assinatura floral, que vão levar para casa, no mínimo ali, 3, 4, 5 hastes. 3, 4, 5 hastes talvez não faça diferença, mas se 50 clientes levarem 3, 4, 5 hastes, vai fazer diferença.
tá? Feira de Flores em Então, Campina Grande, você vê isso. isso. Exato, não subestime o mercado local de vocês. Se vocês produzem hortaliça, leva umas flores lá, faz um teste, vai vender a demanda, sabe? Vai entendendo, entende o teu cliente, entende o teu mercado. Porque muito mais que produzir flores e ter, eu tenho vários tipos de flores, é entender quem vai comprar essas flores. A gente tem que começar sempre de trás para frente nesse negócio. Porque hortaliça, comida, normalmente as pessoas vão comprar porque vão comer. Mas flores, a gente precisa entender o que é que o público quer para poder começar a produzir. Nem sempre o que eu quero produzir é o que o meu público vai comprar. Então, comecem entendendo o público de vocês para depois pensar e investir no processo produtivo. Bacana, Laís. Chegando aos momentos finais aqui da nossa live, antes de tudo, eu gostaria de agradecer de coração pela sua generosidade, sua gentileza e por uma live tão rica. Alguém falou isso e realmente eu estava procurando palavras, né? Mas eu acredito que riqueza ela traz de fato, né? E abundância cultural, de conhecimento, de ampliar as possibilidades aqui para as pessoas. Quem conhecia, quem não conhecia, para mim, que não tenho entendimento sobre a cultura e, de fato, o PIB chama atenção, eu fiquei, né, com essa questão realmente monetária que chama. Mas é muito interessante a gente ver a nossa região ser valorizada, reconhecida, além da pecuária, da agricultura, além do que já é convencional. E foi, assim, incrível. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem aqui, que qual foram os maiores aprendizados que a floricultura trouxe para a sua vida de maneira pessoal e profissional. Eu acho que principalmente, Germínia, a capacidade de resiliência, sabe? E acho que em todas as áreas a gente aprende um pouquinho sobre resiliência. Mas para mim, por que que resiliência? Porque, como eu disse no começo, não era uma área que era do meu interesse, né? Profissional, pelo menos até chegar. E de fato ela tomou uma proporção assim gigante, né? Que hoje eu trabalho com várias pessoas da área de floricultura no estado da Paraíba, no Nordeste, no Brasil, permeando aí tanto pelo setor público quanto privado, com produtores. Então, assim, às vezes eu paro para pensar e fico, meu Deus, eu tinha já minha vida toda assim, né? Traçada ali, o que era que eu queria fazer, e chegou num ponto que mudou completamente e que eu não precisei forçar a entrada na cadeia produtiva da floricultura. As coisas foram acontecendo. Sabe o curso de um rio que corre naturalmente? Então, é óbvio que a gente tem que se esforçar, tem que estudar, tem que fazer o trabalho bem feito, né? Que é para poder alcançar estruturas onde você possa ser uma pessoa referência na área. Mas o que eu estou querendo dizer é que, assim, ó, quando termina um projeto, já engata outro, que já chega um produtor, que já vai levando. Então, assim, as coisas foram acontecendo tão naturalmente que antes eu dizia assim: não fui eu que escolhi a botânica, foi a botânica que me escolheu. Agora eu preciso mudar, não fui eu que escolhi a floricultura, foi ela que me escolheu e de fato foi, sabe? E depois que eu escolhi traçar o caminho profissional nessa área de floricultura, óbvio também que na área de licenciamento, não posso deixar de falar, porque é uma área que minha empresa atua muito, né? Mas a área de floricultura ela tem ali um cantinho especial pela conexão que eu tenho com os produtores que eu acompanho. Portanto, Laís, e sinta esse